hoje, a nossa missão neste mergulho profundo é explorar uma ideia que subverte completamente o que muita gente entende por educação musical. Com certeza. Porque vamos analisar como a música pode deixar de ser apenas uma disciplina artística, tipo, focada naquelas notas e partituras rígidas, sabe? E se transformar numa ponte vital de desenvolvimento cognitivo e social. E para guiar essa nossa exploração de hoje, a gente tem em mãos um material que é fascinante. É a apostila chamada Melodias que Transformam. Do Newton César de Almeida, né? Exatamente, do Newton César de Almeida. E é um material que foca bem especificamente na musicalização adaptada para pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA, e também com síndrome de Down. E o que me chamou muito a atenção logo de cara, assim, lendo o material, foi a premissa de que, nesse contexto, o objetivo final não é formar um músico virtuoso para tocar numa grande orquestra. Eu fiquei bem intrigada com isso. Sim, a mudança de paradigma começa bem aí, na verdade. Quando a gente lê o trabalho do Newton, fica muito claro que a música aqui atua como uma ferramenta de mediação. Aham. O foco primário não é a performance estética, entende? A gente está falando de usar o som, o ritmo, o próprio manuseio ali dos instrumentos para desenvolver a cognição, a capacidade de socialização, a regulação emocional e a coordenação motora de quem está aprendendo. É a música a serviço da neuroplasticidade e da inclusão. Exato. É um meio, não um fim em si mesma. O que nos obriga a olhar para o alicerce de tudo isso, né? Que é a forma como a gente ensina. Porque a apostila, ela dedica uma parte bem significativa à transição do ensino passivo para as metodologias ativas. Isso é fundamental. E, para quem acompanha este mergulho, acho que vale a pena a gente tentar visualizar essa diferença na prática. Porque pensando bem, o ensino tradicional me parece muito com, tipo, o ato de fazer o download de um arquivo para um computador. Como assim? É um armazenamento passivo, sabe? O professor fala, o aluno escuta e, teoricamente, a informação fica lá guardada. Mas a metodologia ativa que o material sugere me parece mais como entregar o código-fonte cru e fazer o cérebro do aluno compilar o programa em tempo real ali, construindo o próprio conhecimento. Nossa, essa analogia da compilação em tempo real é muito precisa, porque reflete exatamente o que acontece neurologicamente, né? Nas metodologias ativas, ocorre uma mudança de foco real. A gente sai daquela memorização chata de conteúdo e passa para a construção de vias neurais através da experiência. E por que isso importa tanto nesse contexto? Porque a motivação intrínseca muda tudo, especialmente para indivíduos neurodivergentes. Quando um aluno não está só ali sentado recebendo instrução auditiva passiva, mas está, sei lá, manipulando ativamente um objeto, tomando decisões espaciais e vendo o resultado sonoro imediato da ação dele, Ele aciona o cérebro todo de uma vez. sim, várias áreas simultaneamente. É uma estimulação multissensorial. E isso constrói algo vital que é a autonomia. O aprendizado deixa de ser algo que acontece com o aluno e passa a ser algo gerado pelo aluno. Muda, né? O material detalha algumas abordagens específicas dessas metodologias. E eu confesso que fiquei intrigada com a aplicação de algumas delas na música. Tipo quais? Por exemplo, a sala de aula invertida. O Famous Flipped Classroom. A apostila fala sobre enviar vídeos curtos para a casa do aluno, mostrando como segurar um pandeiro ou como é o som de um chocalho. Isso é muito usado. Mas, sendo bem prática aqui, qual é a vantagem real de ensinar alguém a segurar um pandeiro em casa por um vídeo, em vez de aproveitar a sala de aula com o professor ali do lado para corrigir a postura na hora? Parece até contraintuitivo. Essa é uma dúvida super comum. Mas a resposta está num negócio chamado gerenciamento da carga cognitiva. E também na previsibilidade. Carga cognitiva? Pensa comigo. Para muitos indivíduos com transtorno do espectro autista, o ambiente da sala de aula por si só já exige muito processamento sensorial, sabe? Tem as outras pessoas, tem barulhos que você não espera, luzes, toda aquela expectativa social. Entendi. Já é muita informação. Exato. Se você adiciona isso à tarefa de aprender do zero um movimento motor fino completamente novo, como segurar um pandeiro do jeito certo, a carga cognitiva da pessoa pode simplesmente transbordar, e isso gera ansiedade. Faz todo sentido.
Então, quando você inverte a sala de aula, o aluno processa essa informação mais básica no próprio ambiente seguro dele, na casa dele. Ele pode pausar o vídeo, pode tentar, errar, tentar de novo, sem ter a pressão de 20 colegas olhando para ele. Então, quando esse aluno finalmente chega para a aula presencial, aquela novidade motora pesada já foi superada. Precisamente. Ele já construiu a familiaridade com o conceito. E isso libera a memória de trabalho dele para focar no que realmente importa na aula presencial, que é a interação social, o ato de tocar junto com os colegas, a execução sincronizada. O tempo ali junto deixa de ser gasto com instrução mecânica e passa a ser colaboração. E isso otimiza o tempo de todo mundo. Nossa, muito inteligente isso. E se conecta bastante com outra abordagem que eles mencionam na apostila, que é a gamificação aliada à aprendizagem baseada em projetos, o PJBL. O material cita a criação de um passaporte musical, né? Ah, o passaporte musical, sim. Uma ideia fantástica. É, onde aprender uma nota, um ritmo rende um carimbo, ou pontos, com o objetivo de longo prazo de montar uma banda para um evento da escola, por exemplo. Novamente, não é só sobre bater num tambor aleatoriamente, é sobre ter uma função clara dentro de um ecossistema. Sim, e o legal é que isso cria o que a gente chama de interdependência positiva. Porque o seu progresso individual lá no seu passaporte, ele contribui diretamente para o projeto coletivo da banda. Dá um significado para a repetição. Perfeito. Aprender música exige muita repetição. E repetição pode ser uma coisa muito entediante. Mas se ela é gamificada e tem um objetivo social claro no fim do caminho, o engajamento da turma se mantém alto. Certo. Agora que a gente entendeu um pouco a mecânica dessas abordagens ativas, eu acho que a gente precisa olhar para quem de fato está no centro desse processo. O material aborda adaptações bem específicas para o TEA e para a síndrome de Down. E são perfis neurológicos e físicos que demandam estratégias bem diferentes, viu? Exato. Vamos começar pela síndrome de Down. A apostila fala muito sobre o tempo de processamento de informações e a hipotonia muscular. Como é que a música atua nesses dois pontos? Bom, primeiro a gente precisa entender que a hipotonia muscular é uma característica muito presente na síndrome de Down. Basicamente, trata-se de um tônus muscular mais baixo que afeta desde a coordenação motora grossa até a musculatura do rosto, a musculatura orofacial. Que é o que afeta a fala. Isso impacta diretamente a articulação da fala e a linguagem. E aí que entra a música. Ela atua como um motor de arranque para essa musculatura. Pensa bem, tocar um instrumento de percussão exige força, exige preensão, né, segurar com firmeza, e controle de movimento. É quase uma fisioterapia. É exatamente uma fisioterapia, só que disfarçada de arte. E no aspecto cognitivo que você perguntou, o ritmo constante e as pausas estruturadas da música ajudam muito a organizar o tempo de processamento. Como assim? O aluno ganha tempo para pensar? Exato. A previsibilidade do compasso ali, o 1, 2, 3, 4, dá ao aluno o tempo exato que ele precisa para processar o estímulo auditivo e planejar o que ele vai fazer com as mãos, a resposta motora. Interessante. E no caso do TEA, o foco parece mudar bastante, né? O texto destaca a sensibilidade sensorial, que pelo que entendi varia muito. Varia demais. Alguns têm hipersensibilidade, os sons são altos demais, outros têm hipossensibilidade e precisam de mais estímulo. E tem também uma necessidade gigante de previsibilidade. A música, nesse caso, ela atua quase como um canal não verbal de comunicação. Seria isso? Exatamente isso. Para muitos indivíduos no espectro, a comunicação verbal direta ela pode ser exaustiva ou, em alguns casos, até inexistente. Mas a via auditiva, quando ela é bem estruturada, ela consegue acessar o cérebro por outras rotas. Pelos padrões do ritmo. Isso. O ritmo e a melodia oferecem um padrão. E o cérebro autista, muitas vezes, busca e encontra um conforto enorme em padrões que são previsíveis. A música acaba fornecendo um ambiente onde o som faz um sentido lógico para eles. Tem um exemplo prático no material que eu acho que ilustra isso de uma forma muito concreta. Eles chamam de orquestra de sons da natureza. Ah, esse exemplo é maravilhoso. Imagina uma sala mista. Para um aluno com TEA que tem uma hipersensibilidade auditiva profunda, o professor entrega um chocalho de chuva, mas com um detalhe crucial: o volume é controlável.
Isso, dependendo da força ou de quantas sementes tem lá dentro. E mais, esse aluno tem ali na mão um cartãozinho visual com o desenho de parar para usar caso o som ambiente comece a causar desconforto. É o controle do próprio ambiente. Sim. E já para outro aluno, que também está no espectro, mas tem um hiperfoco bem específico em pássaros, o professor não tenta forçar ele a tocar o triângulo. Ele entrega um apito de pássaro. Ele usa o hiperfoco como a porta de entrada. O que é super inteligente. Demais! E ainda nessa mesma orquestra, para um aluno com síndrome de Down, a função pode ser usar a expressão vocal soprando no microfone ou num instrumento de sopro para imitar o vento, trabalhando justamente aquela musculatura do rosto que você mencionou antes. Esse exemplo da orquestra de sons da natureza é o retrato perfeito dessa teoria aplicada na prática. Mostra como diferentes necessidades podem convergir para uma mesma atividade coletiva, sabe? Sem que ninguém seja deixado para trás. Mas isso me leva a uma questão logística que, sinceramente, parece um pesadelo para um educador. Porque se cada aluno da sala precisa de uma abordagem tão absurdamente diferente, um quer silêncio, outro estímulo vocal, outro tem hiperfoco, como que o professor planeja isso? Ele não pode simplesmente entrar com um cronograma rígido, ele tem que ser um improvisador constante. Olha, na verdade, o segredo aí é o exato oposto da improvisação. Sério? Sério, é o planejamento microscópico. A apostila introduz um conceito muito forte que é o PEI, o Plano de Ensino Individualizado. A resposta para sua dúvida é que a partitura da aula ela é reescrita antes da aula, não durante. Ah, então ele já chega com as adaptações prontas. Sim. O PEI significa que o professor conhece o perfil sensorial, o perfil motor e cognitivo de cada um daqueles alunos, e ele desenha a aula ao redor deles. A regra de ouro é a música se adapta à pessoa, e nunca o contrário. Entendi. E dentro desse PEI, são estabelecidas as metas SMART. As famosas metas SMART. Vamos destrinchar isso, porque a sigla é bonita, mas o que ela significa na prática de uma aula de música? Bom, SMART é um acrônimo do inglês para metas que são específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Vamos sair um pouco da teoria para visualizar. Por favor. No ensino tradicional, a meta seria algo vago, tipo, o aluno tem que aprender a tocar no ritmo. O que não diz muita coisa. Não serve para um plano individualizado. Uma meta SMART para aquele aluno com síndrome de Down, focado na coordenação, poderia ser algo como até o final do mês. Que é a parte temporal da sigla. Isso. Até o final do mês, o aluno conseguirá segurar a baqueta adaptada, que é o específico, e percutir o tambor 3 vezes consecutivas. Mensurável e atingível. Exato. 3 vezes consecutivas em resposta ao sinal visual do regente, que é o relevante para trabalhar a atenção compartilhada. Entende a diferença? Quando você quebra o ensino nessas metas super granulares, aquela diversidade da sala de aula deixa de ser um caos e passa a ser uma engrenagem. Cada pequena peça tem um objetivo claro. Isso é brilhante. E isso nos leva diretamente a como o espaço físico ao redor desse aluno é construído. Para que uma meta tão específica assim seja atingida, o ambiente físico, o emocional e até as ferramentas que eles seguram nas mãos precisam estar em sintonia, né? Sem dúvida. E aqui entra um outro conceito pesado do material, que é o DUA, o Desenho Universal para Aprendizagem. Pelo que eu entendi, o DUA é a filosofia de desenhar o ambiente de uma forma que ele já contém as opções que o aluno possa vir a precisar. Em vez do professor impor, tipo, agora vamos todos usar o pandeiro, o DUA sugere perguntar, você prefere expressar o ritmo com pandeiro, com chocalho ou batendo palmas? É dar agência. Perfeito. O desenho universal para aprendizagem, ele se baseia muito nessa ideia de múltiplas formas de engajamento, de representação e de expressão. Não existe um único jeito de aprender uma coisa, assim como não existe um único jeito de demonstrar que você aprendeu. Faz sentido. E isso se reflete demais na organização do espaço e nessa previsibilidade que a gente já comentou que é fundamental para o TEA. O DUA enfatiza absurdamente o uso de rotinas estruturadas visuais. Sim, eles dão aquele exemplo de ter um quadro grande na sala com uma linha do tempo visual.
Umas imagens mostrando primeiro a gente vai ter as boas-vindas, depois um aquecimento, depois a canção principal e, por fim, a despedida. Assim, o aluno não fica perdido. Ele sempre sabe em que ponto da jornada ele está. Isso baixa a ansiedade de uma forma que você não imagina. E o material também fala sobre o uso de CAA, a comunicação aumentativa e alternativa. Ah, CAA. Essa é uma ferramenta libertadora. A gente está falando aqui de usar cartões com símbolos, pictogramas, ou até aqueles tablets adaptados que dão voz para quem não utiliza a linguagem oral de forma fluente ou que perde a fala em momentos de crise de ansiedade. É um backup de comunicação. É. O aluno pode simplesmente apontar para um cartão para pedir mais alto ou mais devagar, ou quero trocar de instrumento, ou até um preciso de uma pausa. Você dá para ele o poder de controlar o próprio ambiente sensorial dele. E por falar em interagir com o ambiente, a seção sobre os instrumentos adaptados em si é reveladora. O material detalha soluções físicas tão simples, mas que resolvem barreiras motoras gigantescas. As adaptações dos instrumentos são geniais. Sim, eles mencionam baquetas com empunhaduras bem mais grossas ou até envoltas em espumas texturizadas, sabe? O que ajuda imensamente os alunos com hipotonia a segurarem a baqueta sem aquela frustração de deixar cair no chão a todo momento. Imagina a frustração de querer tocar e a baqueta escorregar a cada 2 segundos. A espuma resolve isso. E tem também os teclados simplificados, né? Onde, em vez do aluno ler uma partitura super complexa em preto e branco, as teclas recebem os adesivos coloridos que correspondem exatamente às cores das notas que o professor desenhou na lousa. É uma tradução visual direta. E, além disso, o material cita o uso de instrumentos que não exigem preensão nenhuma, tipo aqueles grandes tambores de chão. O aluno não precisa gastar energia cognitiva tentando equilibrar um pandeiro no colo. O tambor já está lá estável, e aí o foco dele vai totalmente para o impacto rítmico. Facilita muito a vida, muito. Muito. Outra adaptação tecnológica incrível que eles mencionam são os switches. Ah, os botões, né? Isso. São botões grandes, bem sensíveis ao menor toque. Imagina um aluno com uma restrição motora bem severa. Basta um leve toque com a mão ou até com a cabeça para acionar esse switch e aí ele reproduz um som eletrônico, como o apito de pássaro da nossa orquestra. O movimento é mínimo, mas a participação musical dele é plena e ativa. O cuidado com esses detalhes físicos é realmente notável. Mas olha, eu fico pensando no fator humano de tudo isso, sabe? Nas emoções da coisa. Porque mesmo com todo o ambiente desenhado pelo Dua, com cronograma visual, baqueta com espuma, a gente sabe que uma sala de aula é um organismo vivo. Imprevistos acontecem toda hora. Com certeza, não tem como blindar 100%. Então, se um caminhão faz um barulho alto lá fora e assusta a turma, ou se ocorre uma sobrecarga sensorial e um aluno tem uma crise de frustração, como esse ambiente, essa metodologia, protege o aluno no meio desse caos inesperado? Olha, isso é talvez um dos princípios mais bonitos e elegantes do Dua, que é o foco na autorregulação. O modelo tradicional de ensino, ele reage à crise. O aluno surta, o professor tenta acalmar. O Dua se antecipa a isso ensinando ativamente mecanismos de enfrentamento, que a gente chama de estratégias de coping. Tá, e como o professor ensina isso? Parte do planejamento da aula é ensinar o aluno a mapear o próprio desconforto. Se a sobrecarga sensorial começa a subir, o aluno já foi treinado antes para saber que existem, por exemplo, fones abafadores de ruído numa cesta bem acessível no canto da sala. Ele pode só ir lá e pegar. Ah, ele tem essa liberdade? Total liberdade. Ou ele sabe que existe uma zona de descompressão, um espacinho mais escuro, com almofadas dentro da própria sala, para onde ele pode se retirar livremente por uns 5 minutos. E ele pode fazer isso apenas entregando aquele cartão visual de pausa para o professor. Ele não precisa articular nenhuma palavra enquanto está em sofrimento. Ele só entrega o cartão e vai se acalmar. Isso. O ambiente protege o aluno ao transferir para ele mesmo o poder de gerenciar a regulação emocional dele, e de forma autônoma e sem julgamentos. É criar uma rede de segurança que quase não se nota, né? Bom, compreendido esse ambiente, as ferramentas e o plano individualizado, a gente chega no ponto onde tudo isso precisa convergir, porque o objetivo maior que permeia essa apostila é, de fato, o desenvolvimento social. É o grande final da jornada. E como é que a gente usa o ritmo, essa batida que parece uma coisa tão universal,
para tirar esses alunos dos seus mundos internos e conectar uns com os outros, porque fazer pessoas com perfis neurodivergentes tão diferentes colaborarem parece o maior dos desafios aqui. Parece. Mas a resposta está na própria natureza do ritmo. O ritmo funciona meio que como um relógio compartilhado, sabe? Ele contorna os gargalos tradicionais que a linguagem falada tem. Imagina você tentar ensinar controle inibitório, que é a capacidade de esperar a sua vez, através de um discurso verbal longo. Para algumas crianças, entra por um ouvido e sai pelo outro. Totalmente ineficaz em muitos casos. Mas na música, a aprendizagem cooperativa acontece de uma forma muito orgânica. Quando você tem lá um cardápio visual e o professor, como regente, aponta que agora é a vez do som da chuva e só no compasso seguinte a vez do tambor, os alunos aprendem na prática a ouvir ativamente o som do colega. E o sucesso da música depende de não atrapalhar o momento do outro. Exato. O seu som precisa existir em harmonia com o espaço sonoro do outro. E isso ensina empatia de uma forma incrivelmente prática, sem precisar de textão. E aqui entra de novo aquela estratégia da gamificação em grupo que a gente comentou lá no início, não é? No caso da Orquestra da Natureza, o professor pode muito bem estabelecer que, após cada ensaio onde o grupo conseguiu executar o ritmo de forma colaborativa, eles ganham uma recompensa. Isso, onde todos se respeitaram. Aí o grupo inteiro ganha, sei lá, uma peça de um quebra-cabeça visual ou uma estrela da natureza na parede, e eles precisam juntar uma quantidade X dessas estrelas para realizar a apresentação final para a família. A genialidade disso é que a recompensa não é individual. Se o menino do pandeiro for super bem, mas a menina do apito não conseguir se regular e participar, o grupo não atinge o objetivo. Eles são obrigados a se ajudarem. Exatamente, isso consolida aquela interdependência positiva. A própria neurociência nos mostra que quando as pessoas tocam um ritmo em sincronia, acontece um alinhamento da atividade do córtex motor e das áreas de processamento auditivo entre essas pessoas. Acontece um espelhamento no cérebro. Um espelhamento real. Mesmo sem trocar uma única palavra de encorajamento ali, o ato de manter a mesma batida gera um vínculo pró-social quase imediato. O ritmo, ele cria uma tribo instantânea. Onde as palavras falham ou onde as palavras sobrecarregam a mente, uma batida simultânea num tambor cria uma conexão humana muito profunda. É como se sinalizasse: nós estamos fazendo isso juntos, no mesmo tempo, no mesmo espaço. Uau! Bom, ao longo dessa nossa exploração de hoje sobre a obra do Newton César de Almeida, a gente foi das falhas lá do ensino tradicional, passivo, até a neuroplasticidade incrível da música coletiva. E para quem acompanha este mergulho, a reflexão que fica, na minha visão, ultrapassa muito os limites de uma escola de música. Com toda certeza. Mesmo que quem nos ouve agora não seja um educador, os princípios que a gente dissecou aqui hoje impactam o núcleo de como a gente vive em sociedade. Nós lidamos com a diversidade, seja ela neurodivergente ou não, nos nossos escritórios, nas nossas casas, nas dinâmicas com a família. A gente está o tempo todo precisando adaptar a comunicação. Sim, e compreender o valor da previsibilidade, ter clareza visual nas nossas comunicações e dar opções para as pessoas expressarem o que sabem são fundamentos que servem para qualquer área. A empatia tática ensinada através de uma baqueta adaptada melhora a maneira como a gente lidera uma equipe ou ouve um parente. É o verdadeiro poder de compreender os diferentes tempos de processamento do outro, né? A flexibilidade cognitiva que um educador precisa ter para aplicar essas metodologias ativas é exatamente a mesma habilidade essencial para qualquer indivíduo navegar num mundo que, felizmente, está reconhecendo cada vez mais a sua própria diversidade. E isso nos deixa com um pensamento final para quem acompanha a gente levada aqui e digerir. Tente fechar os olhos por um segundo e visualize essa sala de aula que a gente construiu juntos aqui hoje. Tem metas individualizadas, ambientes que ensinam a pessoa a se autorregular, tem ferramentas desenhadas para eliminar a fadiga e um sistema de recompensa que sempre prioriza o avanço coletivo sobre o brilho individual. Um ambiente perfeito, praticamente. E se somos capazes de reescrever a partitura tão perfeitamente assim para incluir todas as mentes dentro de uma sala de música, eu pergunto,
Que outras estruturas rígidas do nosso dia a dia estão precisando ser desafiadas? É uma ótima provocação. Como seriam as nossas reuniões corporativas chatas, ou a arquitetura do transporte público, ou o design dos hospitais, se a gente aplicasse ativamente as regras do desenho universal e dessa escuta rítmica e empática? Se podemos adaptar os instrumentos e o palco para que absolutamente ninguém fique de fora da banda, talvez seja a hora da gente questionar por que continuamos exigindo que todo mundo se sente na plateia exatamente da mesma forma. Continuem questionando. Até o nosso próximo mergulho.